No dia 7 de abril, no dia 7 de abril passado, nós ministramos um estudo aqui que tem por título O Edifício de Cristo. Quem é o edifício de Cristo? Você? E, afinal de contas, que edifício é esse? A igreja. Você é a igreja. E quando a igreja está junta, o que acontece? Festa. Festa, com direito a tudo que tem direito, dentro da verdade. E nós explicamos aqui, resumindo, o que foi que nós dissemos, que uma coisa é a edificação e outra coisa é o crescimento dentro da edificação. Certo? Todo mundo que está edificado está crescendo? Não. Ao contrário do que muita gente pensava. Eu já estou edificado. Não mexe comigo. Não mexe no meu quadrado, que eu já estou edificado. Você está edificado quer dizer, você recebeu a informação correta. Se você está agora vivendo dentro dessa informação ou não, isso é outra história. E aí a gente vê claramente quem está e quem não está, de acordo com a convivência, enfim, os frutos. Hoje é a continuação daquilo que nós mencionamos no estudo passado. Se você não assistiu ainda ao Edifício de Cristo, assista porque você está lá, você está dentro. Você está naquele estudo lá. Você que está me entendendo aí pela internet, você está lá. Hoje é a sequência desse estudo que fala sobre duas formas de edificação. É onde entra o crescimento. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Recomeçando. 1 Coríntios 3:9. Porque nós, Paulo disse, somos colaboradores de Deus, e vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. Repetindo. Porque nós somos colaboradores de Deus, e vós, Paulo disse aos Coríntios, sois lavoura de Deus, edifício de Deus. O que é uma lavoura? É onde tem plantação que cresce. Ok? Conforme. Já sabe o que é conforme, né? Conforme quer dizer com a forma da graça de Deus que foi dada a Paulo, Paulo disse, eu como perito arquiteto, pus o fundamento, e outro edifica em cima, mas veja cada um como sobre edifica. 3 aspectos do edifício aqui. Estudo de hoje, preste muita atenção. Primeiro, fundamento ou alicerce. Pense numa casa. Segundo, a edificação. Terceiro, a sobre-edificação. Sobre-edificar significa edificar em cima da primeira casa. O alicerce é o quê? A camada mais importante do edifício, ou não? Se o alicerce for fraco, for torto, a casa cai ou fica que nem a Torre de Pisa na Itália. Ou que nem alguns edifícios na Praia de Santos. Torto. O alicerce, então, é a camada mais importante do edifício, porque é ele que sustenta e dá suporte ao edifício. Veja a importância de Paulo. Cristo convocou a Paulo para lançar o alicerce do que seria o seu edifício, o seu evangelho. Após a cruz. Tem alicerce em cima de... Tem alicerce que hoje foi, ou há muito tempo atrás, foi lançado e edifícios que foram feitos em cima, fora de Paulo? Só tem, né? Está cheio. Agora, depois de fundamentado, depois de alicerçado, o alicerce pode ser modificado. Dá para você, com a casa em cima,
ir lá e cavar o alicerce para dizer, vou ter que fazer um reparo aqui, reparo ali? Não dá. Pode ser alterado? Não. Pode ser reformado? Não. Então, ainda que Jesus, veja o que eu estou falando aqui agora, que é bem importante. Em sua manifestação humana, Jesus, como judeu, dizem que ele revolucionou o mundo de sua época. Verdade. Até os dias de hoje, sim. Ele deixou o legado de quê? De edificador? Não. De salvador. Jesus é o salvador, porque ele tirou a lei que acusava. Destruiu o diabo, tirou o pecado, porque aquilo ali incomodava. Ele veio para isso, ele não veio para edificar a igreja naquela manifestação. Ao contrário, depois que ele ressuscitou, agora vem. Então, antes de chegar no ressuscitado, Jesus de Nazaré não pode ser exemplo a ser seguido depois da cruz. Hoje tem gente expulsando o demônio em nome de Jesus de Nazaré, você sabe onde, não precisa muito, a televisão está cheia. Em nome de Jesus de Nazaré, sai. Sai quem? O demônio, foi aniquilado na cruz. Em nome de Jesus de Nazaré, pecado foi consumado, que não tem mais pecado. Em nome de Jesus de Nazaré, você que está em pecado, vem à frente. Que pecado? Você que tem que fazer jejum, oração, sacrifício. Que sacrifício, que jejum e que oração? Se ele fez tudo isso lá na cruz. Ele é o alicerce do evangelho. Quem? Jesus disse que ele edificaria a sua igreja. E não que ele edificou a sua igreja. Naquele tempo não tinha igreja de Jesus. Ali estava em formação. Ele é então o edificador da igreja. Mas ele não poderia edificar a igreja porque ele queria se comunicar com um homem através de uma mensagem que viria doutrinar a mente do homem, dos seus filhos. Então, naquele tempo, o que existiam não eram igrejas, eram sinagogas, porque os judeus precisavam congregar. Hoje eu ouvi, aguardando, no estacionamento de um supermercado, um senhor pegar um celular e perguntar para o outro assim, você vai congregar hoje? Se você for, me avisa que eu te busco aí, porque eu não sei se eu ia. Mas se o amigo for, ele vai congregar, não sei nem onde. Fazer o quê? Se você for, eu vou. Congregar, judeu hoje, para congregar, ele tem que ir na sinagoga, porque todos os templos deles foram destruídos. E não serão reconstruídos. Porque o templo, a partir de agora, é o Espírito. Se eles não aceitarem o Espírito Santo, esquece. Então, o judeu, exatamente, o templo é o corpo. Exatamente. Então, o judeu, ele precisa ir na sinagoga. Mas ele faz isso assim como o religioso vai numa missa, por exemplo, ou vai num culto protestante. Por quê? Hoje é domingo, vai ter bazar, vai ter campanha, vai ter reunião de oração, eu vou lá. Outros assinam livros, sai pela Avenida Celso Garcia, assinando o livro de tudo que é congregação, que der lá, se não der aqui, dá lá. Loteria, pedindo oração a favor dele. E também faz a mesma coisa em outros lugares. Carrega a procissão, faz qualquer coisa que resolver, está tudo certo. Não resolve, não. Então, Cristo decidiu eleger um homem que seria o perito arquiteto do seu edifício. Paulo não é o edifício. Paulo é o arquiteto, contratado, vamos falar assim, contratado, chamado, eleito, escolhido, separado, para estabelecer o fundamento do edifício de Deus. É pouca coisa? Quando Paulo foi chamado para isso, o Senhor disse, você vai ser o meu apóstolo para judeus, gentios e reis. E ele disse, eu, Senhor? Quem sou eu? É você. Você não faz ideia do que você vai passar por causa do meu nome. E não tenta lutar contra isso que você está lascado.
As epístolas do apóstolo Paulo, que é o fundamento do Evangelho de Cristo, que ficaram em papiros, debaixo da terra, por muitos e muitos anos, até que alguém fosse lá e descobrisse, porque alguém mandou alguém ir lá catar aquilo, o arqueólogo, com aquela pazinha, foi lá e encontrou as cartas de Paulo, e outras tantas coisas. Então, Paulo, ele lançou o fundamento do Evangelho de Cristo. Por isso é que Paulo afirma com autoridade, e ele não faz isso à toa, e as pessoas leem isso na Bíblia todo santo dia, e não conseguem entender por que ele fala isso, e acabam pulando o texto e dizendo, isso aqui eu vejo depois, porque isso aqui está muito complicado. 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores. Isso é doloroso para muita gente. Sede meus imitadores. Vocês só falam de Paulo. Não é que a gente só fala de Paulo. É que ele foi chamado para lançar o fundamento do edifício de Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se ficar no meio da frase é complicado, mas não é. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Em Romanos 2,16, ele diz, olha só a ousadia, no dia em que Deus julgará por Jesus Cristo os segredos dos homens, conforme o meu evangelho, que é o evangelho de Cristo. Que segredos dos homens são esses? Dia do juízo final? Telão? Grande dia do telão? Vamos ver agora a vida do Senhor abençoado Antenor, tudo o que ele fez aqui na terra. Para com isso. Acho que Deus vai se preocupar com isso para quê? Para retribuir segundo as obras? Ele é um salvo, predestinado, perdoado, justificado, em carne, não sobra um. E o verso tremendo aqui, Romanos, esse aí nós vimos é Romanos 2,16. Romanos 16, 25 e 26. E ao que pode confirmar-vos segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Jesus Cristo prega. Onde é que Jesus Cristo prega? Quem nós somos? Cristo. Quando nós pregamos, Cristo prega. Segundo a revelação do mistério que se manteve oculto desde tempos eternos. Você só foi conhecer em 1980, 90, não sei quanto, 2000. Eu fui conhecer em 96. E eu era pastor. Impastor. Quase impostor. Impastor ou impostor? Mas eu estava na ignorância. Me perdoem, por favor. Mas que foi manifestado agora, no tempo de Paulo, e que pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, se deu a conhecer a todas as gentes. Quem são as gentes? Gentios? Povos. Para quê? Para que obedeçam à fé. Por que será que Israel está sofrendo pra caramba hoje também? Porque não obedeceu à fé. Só estou falando isso, não vou falar mais nada. Só isso basta. Por que muita gente está sofrendo hoje? Porque não obedece à fé. Muitos foram iluminados. Enquanto está na ignorância, que nem a gente estava, tudo bem. Tudo bem. Você fica ali. A hora que a tua mente é iluminada, você olha e fala, não, e vai embora. Você começa a sofrer por quê? De graça. Porque foi iluminado, comeu na mesa e foi embora. Não quero isso, eu prefiro outro tipo de picanha. Essa não me interessa. Prefiro pagar o preço. Entretanto, há uma questão que precisa ser observada dentro disso que nós falamos de Paulo. Vamos à carta aos Romanos agora, capítulo 15, versos 18 a 21. Isso é muito importante. Passa muitas vezes batido no meio da Bíblia e ninguém se preocupa em ler. E quando lê não entende nada. Porque não ousaria falar, disse Paulo aos Romanos, senão do que Cristo tem feito através de mim para a obediência aos gentios, com a palavra e com as ações. Com poder de sinais e prodígios no poder do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e pelos arredores, até o Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Cristo. O 20 é para pôr na porta da geladeira e ler todo dia. E desta maneira, como ele fala antes, me esforcei em pregar o Evangelho. Não onde Cristo
já tivesse sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Tinha o fundamento de Paulo e tinha outro fundamento diferente, onde muita gente estava submetida àquele fundamento. Esta é a pergunta que nós estamos aqui discorrendo para responder. Verso 21. Senão, como está escrito, aqueles a quem nunca lhes foi anunciado a respeito dele, verão. A mensagem de Paulo é para os gentios, que não estavam recebendo a palavra do outro fundamento alheio. E os que nunca ouviram a respeito dele, ouvirão não. E os que nunca ouviram, fui eu que errei aqui, a respeito dele, entenderão. Quem são estes? Onde nós estávamos? Onde nós estávamos antes de conhecer a graça? No fundamento de alguém lá. E agora onde estamos? No fundamento verdadeiro. No versículo 20, utilizando outra versão de Bíblia, a Bíblia de Jerusalém, veja que versão. É o mesmo verso 20, só que em outra versão. Fazendo questão, Paulo disse, de anunciar o Evangelho onde o nome de Cristo ainda não era conhecido, para não construir sobre alicerces lançados por outros. Muito forte. Paulo lançou o fundamento do seu evangelho. Ele disse, teve outros lá que estavam pregando Jesus, mas de outra forma diferente da minha. É isso que ele quis dizer. De uma outra forma diferente da minha. Mas era Jesus, de Nazaré, provavelmente, não tinha outra. E a versão brasileira diz, esforçando-me desse modo por pregar o evangelho, não onde já se havia feito menção de Cristo. Alguém falou de Cristo lá, além de Paulo. E Paulo falava de Cristo ressuscitado. E aqueles que falavam de Cristo, qual foi o discurso de Pedro no dia de Pentecostes? Sejam batizados assim como ele foi, e recebereis o dom do Espírito Santo. Era Cristo sendo pregado, só que em outro fundamento. Quando retomamos o contexto em 1 Coríntios 3,11 em diante, veja só que tipo de edificação que está aqui. E aí é que vem as recompensas, depois que é outra história. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, 3,11. Ninguém. Ninguém é o quê? Ninguém. Ninguém, mas o judeu pode. Ninguém, mas não sei quem pode, porque é rei. Ninguém, porque não sei quem. Não, porque aquele ali é muito bom, pregador tremendo, pode. Ninguém pode pôr outro fundamento diferente do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Qual? Que Jesus? Antes da cruz? Claro que não. O antes da cruz ele disse, edificarei minha igreja, minha missão eu vou cumprir aqui agora. Vou para a cruz, acabou a lei, acabou o pecado, e acabou o diabo, e acabou um monte de coisas mais. Verso 12. É sequência desse 11. E se sobre este fundamento, qual? O de Paulo, alguém edificar, dois fundamentos, duas formas de fundamento, duas formas de edificação. O fundamento é o mesmo. Se alguém sobre Paulo edificar ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, dá para edificar as duas coisas, os dois tipos de fundamento em cima do mesmo fundamento. Dois tipos de edificação em cima do mesmo fundamento. Será que tem gente na graça hoje que foi edificado em ouro, prata e pedras preciosas e hoje está sobre-edificando com madeira, feno e palha? Tem? Tem. Mas está na graça, ele fala abençoado. Tudo está bem, está bem. Mas está edificando com madeira, feno e palha. Como é que pode a gente olhar para ele e falar, você está... Não, não dá. É deixar cada um ir. Mas vamos lá. Vemos aqui um fundamento mesmo igual, com 3 tipos de obras resistentes ao fogo.
e 3 que serão queimadas. Está bem claro. Ouro, prata e pedras preciosas, se você jogar no fogo, destrói. Ao contrário, melhora. Enquanto você jogar, não precisa nem falar, madeira, feno, palha, no fogo, ele adora. Verso 13. A obra de cada um, ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno e palha, será manifesta. Porque o dia a declarará. Esse texto é um perigo para o sistema. É o dia final, o dia do juízo. O Senhor virá no ar e arrebatamento. Nada disso. Pois pelo fogo será revelada. O dia do fogo, que não é o dia do fogo que está no YouTube, onde o pessoal fica gritando, queima fogo, queima, e cai um monte de gente no chão e começa a dançar aquelas loucuras todas. Não é esse fogo. Labareda de fogo na igreja? Não. Não é isso não. Pelo fogo será revelada, e a obra de cada um, seja qual for, o fogo a provará. Que fogo é esse? Dia a dia. A prova. Falar que está em graça é uma beleza. Vai lá viver 24 horas com quem diz que está em graça e daqui a pouco está arrancando os cabelos. Se tiver. Aos Efésios capítulo 2, verso 8, o apóstolo Paulo afirma que fomos criados para andar em boas obras. Que boas obras são essas? A gente não vive por obras. Que obras são essas? Obras sólidas, alicerçadas na verdade. Nós fomos criados para andar em boas obras. Aquela da lei é o quê? Obras que não servem. Você vai viver em graça, dizendo Deus te abençoe, botando o joelho no chão para orar, ficar com medo, arrepiado de noite, acordar de madrugada, fazer jejum, vigília com a igreja lá, todo mundo vigiliando. Louvores lindos, né? Aqueles louvores com som baixo. Senhor, estou muito angustiado, essa música me faz chorar. Tem gente chorando, e choro é alguma coisa que faz crescer alguém? Não, se fosse lugar de crescimento, abençoado. Você teria que ir no velório todo dia de alguém, vai lá chorar. Choro cresce? Não, choro não faz crescer. Verso 14. Se a obra de alguém que sobreedificou permanecer, ele receberá recompensa. Olha aí. Se passar pelo fogo, você vai ter recompensa. Que recompensa é essa? Dia 5 de maio. Verso 15. Se a obra de alguém se queimar, ele sofrerá perda. Se bem que ele mesmo será salvo, ainda assim como por fogo. Fogo vai passar, lambe as obras dele e deixa ele salvo. Vai ter recompensa? Não. Passou na prova. Qual era o limite para passar na prova? Era 5,55. Ele tirou 5,55,1. Passou. Porém, aquele que tirou 9 vai pegar o melhor emprego, vai conseguir uma melhor faculdade, vai conseguir melhor não sei o quê. Eu estou dando um exemplo bizarro aqui para ilustrar uma coisa espiritual completamente que eu não sei dizer. Quando nos deparamos com essa declaração, só podemos concluir que está o fundamento verdadeiro de Cristo e estão dois tipos de edificação, a que suporta a prova pelo fogo e a que não suporta. Por que ele foi salvo como pelo fogo? Porque ele é um eleito, ainda que tenha cumprido obras, madeira, feno e palha. O Senhor o salvou desde antes da fundação do mundo, mas quando ele veio para cá, ele preferiu viver nas obras dele. Quem são pessoas assim? Quem que você consegue decifrar pessoas assim? Religiosos? Sim. Jesus é o meu Senhor. Oh, Jesus.
Mas vai chegar na graça? Se chegar, papai, dá tempo de tudo. Muita gente acha que está na graça. Outro dia eu vi uma música de uma cantora gospel famosíssima. Ainda mandei para alguém, compartilhei. Super famosa, falando em graça. Se você ouvir esta moça cantando, senhora já, cantando, você fala, está na graça. Não vou falar nome, evidentemente. E a pergunta é, ela entende o que ela está cantando? Ou gravou um clipe simplesmente para lançar no mercado? Não entende o que está cantando. Porque senão não estaria mais no sistema da forma em que está. Ganha dinheiro cantando. E não é pouco. Ambas são edificações, abençoado, entenda isso. Só uma coisa aí interessa nisso aí. O fundamento. Quem obedece o fundamento, está sobreedificando em cima do fundamento de Cristo ressuscitado que Paulo traz, está crescendo em graça. Quem não obedece o fundamento, está lá. Vamos ler agora em Paulo, vai lá o pregador famoso, lá no altar, lá no púlpito, não sei de onde, ganhando 20 mil para dar uma palestra. Vamos agora falar de Paulo aqui, porque Paulo, pegue lá em Paulo, agora pegue no Apocalipse, agora vamos para Mateus, vamos em Paulo de novo. Por isso, o alerta, veja cada um como sobre-edifica, quer dizer, veja se você estará edificando ou sobre-edificando com elementos sólidos e de valor, ou se estará utilizando elementos perecíveis. Um quadrinho. Bonito, né? Que lindo. Né? Duas formas de edificação. Apóstolos, Pedro, Tiago, João e outros. Jesus de Nazaré, sistema, fundamento. Romanos 15, 20, nós já lemos. Está salvo? Sim. Salvação eterna, sem recompensa. Fundamento. Jesus ressuscitado, apóstolo Paulo, 1 Coríntios 3, 10 e 11. Sobre edificação, salvação eterna, mais recompensas, ouro, prata, pedras preciosas. Salvação eterna sem recompensa, madeira, feno e palha. E eu coloquei ali na frente ainda, será falsa graça também incluída ali? Sim, porque ele está na sobre edificação. O cara está lá falando que estamos abençoados, ele grava um vídeo bonito. Estamos abençoados com todas as bênçãos, mas Jesus já veio. A gente não ficou sabendo. Que na vinda dele haveria o arrebatamento da igreja, segundo eles. Todo olho verá, cadê? Não veio. Ou então veio e a gente está lascado. Só eles que foram. Aí o cara fala para mim, rapaz, você fica falando mentira aí no YouTube. Mentira? Você está falando que Cristo já veio. Aí você vai ter que arrumar um argumento para dizer, justificar que ele já veio. Sabe qual vai ser o seu argumento? Ele veio no ano 70 e veio invisível. Ah, ok. Apostasia? Sim, quer dizer isso. Gente que esteve aqui, gente que ouviu essa palavra diretamente de um dos edificadores, o nosso apóstolo, que veio o primeiro, né, naquela etapa para edificar a igreja. Nós fomos edificados por ele, eu dou honras a ele por isso, e eu fiquei, e eu estou firme. Agora tem gente que fica aí, o YouTube, tem mais gente aí, o que ele está ensinando lá? Que nós somos abençoados, e o que mais? E quando chega num certo ponto, o cidadão entra numa parte que não tem nada a ver com Paulo. Isso chama-se apostasia também, mas está debaixo do fundamento. Salvação? Sim. Sem recompensa. Seguindo. Vamos finalizar com a parábola de Jesus. Que coragem, né? Sobre os dois alicerces. Jesus falou sobre isso antes de Paulo. Em Lucas 6, 46 a 49, que você pode encontrar também em Mateus 7, 24 a 28. Lucas 6, 46, ele estava falando com seus discípulos.
Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Olha só isso aqui, nos dias de hoje, transporta para agora. O que tem de igreja, de sinagoga, de lugar religioso, sentado, gente hoje, e o pastor na frente, Senhor, Senhor. Que Senhor é isso? Quando sai dali, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Próxima quarta-feira, reunião aqui para tirar o pecado da terra. Quinta-feira, vigília. Sexta-feira, não sei o que, expulsar o demônio. Senhor, por que vocês me chamam Senhor e Senhor e não fazem o que eu estou dizendo? É parábola, não era para muita gente entender, não. Aliás, naquele tempo, acho que ninguém entendeu. Verso 47. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem ele é semelhante. A quem ele é semelhante, a quem você, que está aqui hoje comigo, é semelhante. É semelhante ao homem que, ao edificar sua casa, estamos falando do edifício de Cristo, é isso? Muito bem. Jesus de Nazaré estava falando do edifício dele mesmo lá na frente. É semelhante ao homem que, ao edificar sua casa, cavou fundo e pôs o fundamento sobre a rocha. Como é que você edifica um alicerce hoje em dia? Você tem que meter cimento lá embaixo, cavar fundo e meter cimento, sapata que o pessoal chama, para a casa, quando for levantada, não balançar. E quando veio uma inundação, o rio irrompeu contra aquela casa, mas não pôde movê-la, porque estava edificada sobre a rocha. Quem serão estes? O que quer dizer isso? Quem está fundamentado nas 14 epístolas do apóstolo Paulo, quem está no alicerce da verdade, quem está no fundamento correto, falando o correto, não é dizer que está no fundamento e está ensinando outra coisa. E para fechar, que pena que acabou, estava tão gostoso. Mas o que ouviu e não praticou, ouviu. Não é que não ouviu, está falando de gente que ouviu, mas não praticou. É semelhante ao homem que edificou sua casa sobre a terra sem alicerce. E Mateus diz sobre a areia, que não dá para fazer alicerce na areia. Como é que você vai fazer alicerce na areia? Não dá, né? Ou sobre a terra sem alicerce. O rio irrompeu contra ela e logo desabou. E foi grande a ruína daquela casa. Jesus falou uma parábola, que é uma história que não é real. Em São Paulo é, no Rio de Janeiro também, Petrópolis, lá na Serra, lugares de serra. Se a casa não estiver bem alicerçada lá, acontece o que aconteceu há vários anos atrás em Petrópolis. Gente morrendo, casa desabando, etc. e tal. Mas Jesus contou uma história fictícia para explicar algo real. E aqui ele estava falando de coisas espirituais. Tem muita gente hoje na graça que diz estar na graça. Ele ouviu, ele foi edificado até, mas não cresce. Por quê? Porque quando vem o fogo, lambe ele vai embora. Ele não aguenta. Vem a prova, ele não aguenta o exercício. Aqui é uma academia, onde você está exercitando a sua mente, onde você precisa vir para crescer. E quando eu digo vir, você que está na internet e não pode congregar presencialmente em lugar nenhum, você tem uma alternativa. Quarta-feira à noite, 20 horas, entre nos nossos canais, se inscreva nos nossos canais que nós já mostramos para você crescer. E se eu não estiver presencialmente aí, eu vou para o inferno? Não. Mas se você não crescer, você vai viver um inferno. Então cresça. Porque não tem outra saída, abençoada. Não existe filosofia nenhuma nesse mundo. Não existe educação religiosa nesse mundo igual ao que foi falado aqui hoje. São duas formas de edificação. Uma não tem saída. Se você estiver nela, vai afundar. A casa vai ruir, vai cair e o prejuízo é grande. O prejuízo, sabe qual é?
sua vida. O outro é aquela em que nós estamos. E nos esforçamos para nos manter nisso. Não é fácil. Também não é difícil. Por que não é fácil e também não é difícil? Não é fácil porque a carne está aqui, mas não é difícil porque o Espírito supera. Tem gente aqui que pode contar coisas incríveis da sua vida, mas está aí. Por quê? Porque o Espírito está comandando. As obras de antemão preparadas, o Senhor preparou para nós, para cada um de nós. No dia 5 nos encontraremos para o final desta ministração que tem uma sequência lógica, falando sobre recompensas e não recompensas. Ok? Está em silêncio. Silêncio tremendo. Se dependesse daquele fogo da labareda, aqui não dá, aqui não vai. Não precisa do fogo. O fogo que você precisa é o conhecimento, a sabedoria para você passar por toda e qualquer prova que você ainda vai passar na sua vida. E não fique triste com ela, não. A prova, Deus envolve carne. A prova vem pelo quê? Por tudo que está na carne. Fora da carne não tem prova. Fora da carne você é perfeito, completo, abençoado, santo, justo, rico, não tem escassez fora da carne, não tem preocupações fora da carne. Fora da carne é uma maravilha, mas nós estamos participando de carne e sangue. O fogo purifica você. Vai viver a melhor semana da sua vida? De que maneira? Enfrentando a prova, reinando. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil e no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.